é totalmente cultural nós usarmos coisas como, ah, meu Deus, não sei o que, não sei o que. E às vezes a gente espiritualiza as coisas demais e pensa que falar isso não é normal, Deus entende. Só que na verdade, se nós vamos ler aquilo que está escrito, quando Ellen White fala sobre esse texto, nós vamos nos sentir muito culpados. Porque ela fala de que o nome de Deus é colocado na língua sem nem estar pensando nele. Isso é uma blasfêmia. É uma desonra para Deus. E olha só como é que as coisas funcionam. Nós estamos tão acostumados com isso que às vezes nós estamos irritados, às vezes discutindo, às vezes até brigando com um filho, quem tem filho, ou com alguém, a gente fala, pelo amor de Deus, né? Como assim? Como é que você encaixa o amor de Deus em um momento como esse? Como é que nós podemos fazer uma coisa dessa? É coisas da cultura que nós não percebemos. É verdade. Você já tá ali no dia a dia e fala muitas vezes até sem perceber. Quem não fala, na verdade? Mas isso não faz com que nós devamos falar. Nós devemos vigiar a nossa língua, porque a palavra é um dos dons mais preciosos que Deus deu para o ser humano. Sim. E se ela é usada de maneira a citar Deus de uma maneira sem respeito, ela com certeza está quebrando o terceiro mandamento. E quando nós usamos nossa linguagem também para difamar o próximo, a fofoca, que é algo muito comum em nossos dias, hoje em dia tem na internet páginas de fofoca. Nós não conseguimos, às vezes, contemplar, né, o quão perigosa ela é quando a gente está ali, às vezes, em um pequeno grupinho, mas quando as coisas crescem, nós vemos o resultado. E se nós seguimos o pensamento de que eu imaginar algo ruim contra o meu próximo já é como se eu estivesse matando, fofoca também é quebrantamento do sexto mandamento. Então, olha só. E também do nono mandamento. Você vai estar difamando ali alguém, muitas vezes falando coisas que não são a realidade. Na verdade? Eu tenho um texto aqui muito interessante que vai falar sobre a linguagem, mas também sobre outros pontos que talvez a gente entre também. E o texto diz assim: no coração, no vestuário, na linguagem, em todo aspecto, devem estar separados das modas e práticas do mundo. Devem ser um povo peculiar e santo. Não é o vestuário que os torna singulares, mas pelo fato de serem um povo peculiar e santo, não podem levar as marcas da semelhança com o mundo. Olha só. Em todos os aspectos, né? E uma coisa interessante nós vimos no caso de Pedro, por exemplo. Vocês se lembram quando Pedro estava na situação... Quando Jesus estava prestes a morrer, estava sendo julgado e Pedro seguia de longe. Uhum. E algumas pessoas, então, olharam para Pedro e falaram: você é um seguidor de Jesus. E o que elas falaram? Por que elas reconheceram isso? Pela forma dele falar. Pela forma dele falar. Falou, você fala como um deles. Sim. Então, por mais que Pedro, naquele momento, ele estivesse cometendo o maior erro da vida dele, talvez, ele, ainda assim, pelo convívio com Cristo, ele demonstrou. A maneira de falar dele já demonstrava que ele convivia com Jesus. Então, tá aí algo muito importante para nós pensarmos. A nossa linguagem, nós não podemos adaptar ela ao cristianismo pela força. Por quê? Porque Ellen White fala, tem um texto que infelizmente eu não consegui pegar, mas seja nos tons, na maneira como você olha ao falar, do jeito que você fala, as palavras que você usa, com todas elas você consegue causar impressões. Então não adianta você moldar as suas palavras. O que vai fazer com que uma pessoa reconheça que você esteve com Jesus mesmo é as suas palavras, mas você realmente tem que ter estado com Jesus. Tem que ter convivido com ele, né? Sim. E o próprio Jesus, quando mandaram prender ele certa vez, os guardas chegaram para prender ele e voltaram sem ninguém. As pessoas que enviaram perguntaram: por que vocês não prenderam? Cadê ele? Aí eles falaram: ninguém nunca falou como esse homem. Então olha o poder das palavras, né? Sim. Eu acho interessante também, além da escolha de palavras, o conteúdo, né? Porque tem um verso em Efésios 4:29 que diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Como a Sara comentou ali no início, nós somos cidadãos do Reino Celestial. E eu lembro daquela visão do caminho estreito, que comenta que quem estava percorrendo aquele caminho estreito comentava, os assuntos deles eram sobre o céu. Sim. Então, pelo conteúdo que nós conversamos, as pessoas também reconhecem de onde nós somos, né? Uhum. Eu acho interessante, você falou da visão, eu não sei se é a mesma, mas existe uma visão que Ellen White teve, que ela conta que, sim, existiam dois caminhos, e existiam pessoas
que se diziam estar no caminho estreito, porém estavam no caminho largo. E elas se vestiam como igual, como todas as pessoas estavam no caminho largo, falavam como eles, se portavam da mesma maneira. Só que nas vestes estava escrito: morto para o mundo. Prepare-se, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que estava escrito, né? Jesus está voltando, alguma coisa assim, algum chamado, né? Mas as pessoas que estavam no caminho estreito, que não eram cristãs, elas falavam assim: mas como assim? Morto para o mundo. Ele fala igual eu, ele se veste igual eu, ele pratica as mesmas coisas que eu. Como assim? E isso foi um tremendo mau testemunho para aquelas pessoas. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado, né, com isso, porque podemos achar que estamos no caminho estreito, porém as nossas atitudes demonstram outra coisa. E no aspecto da linguagem, eu achei bem interessante o que a Débora colocou também. O fato do conteúdo daquilo que nós falamos. Sim. Porque se nós amamos a Jesus, nós falamos... Se nós estamos namorando com alguém, nós vamos falar e pensar em quem o tempo todo. Né? E se nós estamos em uma relação com Jesus esperando viver com Ele para sempre, por que nós falamos tão pouco dele? IAG, juntos avançaremos.